Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Terminologia de Filmes nós vamos falar de uma situação bem interessante que é muito importante, na verdade, para toda produção de qualquer produto cinematográfico que você está fazendo ou que você venha fazer. Nós vamos falar sobre Permits Insurance. Mas o que é isso? No Brasil é autorização para filmagem e seguro tanto para o equipamento quanto para as pessoas que estão trabalhando na sua equipe. Pode ser ela equipe técnica quanto equipe de talento. Mas, gente, por que é tão importante ter esses dois documentos, vamos dizer assim? Então, gente, o permite, primeiro, porque você não pode simplesmente sair filmando em qualquer lugar sem uma autorização, sem um órgão responsável que seja controlador da cidade, região que você queira filmar. Saiba, você tem que comunicar, porque pode dar sérios problemas para você, para a sua equipe, para a sua empresa e até mesmo você perder o que você já gravou, porque se você for pego gravando em algum lugar que não está autorizado por um órgão competente, você pode ter o seu material retido e depois você tem que pagar uma multa. Enfim, pode dar muita dor de cabeça. Nos Estados Unidos, existem setores específicos que cuidam disso. Existem lugares que cuidam de toda essa parte de documentação. Em Los Angeles, é o LA Permit, que cuida de todas as autorizações para fechamento de rua, para autorizações em lugares específicos como shopping, galerias, restaurantes e por aí vai. Em Nova York, da mesma forma. No Texas, da mesma forma. No Brasil, também tem os órgãos competentes que também tem que ser comunicado para fazer a autorização e depois você ter o ok, o sinal verde e daí você começar a fazer todo o processo de filmagem. Mas quando começa esse processo de autorização e tudo mais? Na pré-produção. Porque ali, quando você for fazer a decupagem do seu projeto, é que você vai ver mais ou menos quantos dias você vai precisar e quais são os lugares que você vai precisar dessas autorizações. Entretanto, é importante você prestar atenção em dois detalhes. Primeiro, você, quando for gravar em lugares fechados, você também tem que comunicar, se for em casa, se for em um prédio, a pessoa responsável por esse estabelecimento. Segundo, muitos lugares só te dão autorização, como é o caso de Los Angeles, se você tem o seguro antes. Por quê? Porque você tem que proteger primeiro a sua equipe, tanto ela técnica quanto de talento, e também o equipamento que você está usando. Mas, gente, isso não é besteira? Não, não é. Tem muita gente que já morreu em set de filmagem e depois ter grandes causas judiciais porque a equipe não estava preparada e não tinha equipamentos adequados. Gente, vamos parar e pensar um minutinho. Muitas vezes, num comercial, numa série de televisão, num filme, numa novela, vai ter cenas até um pouco difíceis de ser feitas, correto? Vamos dizer assim. Que vai ter explosão, que vai ter tiro, vai ter fogo, vai ter água, vai ter coisas que muitas vezes a gente não lida diariamente, mas que está no roteiro e a gente tem que fazer aquilo acontecer. Então é aí onde entra o permite e entra o seguro. Porque quando você tem esse tipo de situação, de cena, de sequência de cenas, você tem que ter um preparo e contratar pessoas específicas para te ajudar nesse processo. Como, por exemplo, aqui em Los Angeles, eu posso falar bem porque é onde eu já trabalho e já tenho uma certa experiência. Quando a gente vai pedir a autorização, que é o permit, a gente tem que preencher uma ficha gigantesca, onde a gente vai falar sobre o filme, se tem arma, no caso é arma para set de filmagem, não é uma arma real, é uma arma fictícia. Se vai ter fogo, se vai ter filmagem em água, se vai ter alguma explosão, alguma implosão ou coisa do tipo. Tudo tem que ser colocado ali. Daí vai passar por uma análise, onde vai ser dado o ok ou se o órgão responsável ainda tem alguma dúvida, né? E também é paga uma taxa. Lembrando, gente, que tudo tem taxas a ser paga.
Só que quando você pede ou permite, ou autorização, como você preferir, para um órgão responsável, e tem algumas situações, como eu falei, que envolve água, fogo, tem que outras pessoas da cidade entrar nessa produção. Como, por exemplo, policiais, seguranças, corpo de bombeiro e muitas vezes até ambulância, tem que estar no set de filmagem em uma distância ok, aonde tudo seja controlado por eles muitas vezes. Porque vamos pensar de uma certa forma que você vai estar fazendo um filme, uma filmagem numa rua onde tem uma corrida de carro. Como você vai gravar isso numa rua movimentada, sem autorização e simplesmente pegar 2 carros e sair correndo que nem um maluco? Não tem como você fazer isso, principalmente em cidades grandes como Los Angeles, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York. Você não vai conseguir fazer isso, alguém vai te barrar. Então, quando você tem autorização desses órgãos responsáveis e você consegue isso, vai ter uma equipe por trás, que são pessoas que já estão acostumadas com esse tipo de trabalho e vão te auxiliar caso precise. Como eu já falei para vocês, existem pessoas que já perderam a vida em set de filmagem porque muitas vezes não estavam preparados para tudo que as filmagens exigiam. Então, gente, é muito importante a gente ter esse cuidado quando a gente está se preparando para fazer um filme, uma novela, uma série de televisão, um comercial ou até mesmo um videoclipe. Porque a gente tem que pedir certas autorizações, a gente tem que estar de acordo com a lei, porque isso é uma profissão. E isso tem que ser encarado como uma profissão. E também a gente tem que se proteger, porque na verdade é a sua vida e a vida de um monte de pessoas que estão em risco. Então você tem que ter esse cuidado, você tem que ter essa atenção e esse carinho e muitas vezes guardar um dinheiro até a mais para fazer a produção do seu filme ou do seu projeto cinematográfico, independente qual seja, para você ter um bom resultado no final. Da mesma forma, a gente fala sobre os insurance, que é os seguros, que também são extremamente necessários. Como eu falei, aqui em Los Angeles você só consegue o permit, que é a autorização de filmagem, se você tem o seguro. Esse seguro, gente, tem que ser uma pólice com valor um pouco alto até, na verdade, para fazer toda a cobertura caso seja necessário. Então, aqui, normalmente um seguro, dependendo do número de dias de filmagem e equipe, mas vamos dizer que você vai precisar de 8 dias para você fazer todas as filmagens do seu filme e você tem uma equipe pequena de aproximadamente 20 a 25 pessoas. Isso significa que você vai ter mais ou menos uns 20 mil a 25 mil dólares em equipamento, incluindo som e câmera, lente, luz. O que é um valor um pouco baixo porque estamos falando de Hollywood e aqui tem muitas superproduções. Então, digamos que você está fazendo um curta-metragem com uma equipe pequena e um orçamento bem pequeno, porque você está fazendo um filme independente. Então, digamos que você não vai gastar mais do que 50 mil dólares no seu projeto. Então, 20 mil vamos colocar estourando, que é de equipamentos, né, para a sua filmagem. Então, você vai pegar os dias, você vai colocar lá o valor, né, dos seus equipamentos, você vai colocar mais ou menos a câmera que você vai usar, as lentes que você vai usar, o equipamento de som e tudo mais. Você vai preencher todo o formulário para o seguro. Aí você vai pagar aproximadamente 2.800 a 4.000 dólares por esse seguro com uma pólice de 1 milhão. Aí tu vai me dizer assim, mas o que é isso? Isso é loucura, que não sei o que. Não é, tá? Não é. Porque se der alguma coisa errada e você quebrar a lente da sua câmera, você perder a sua câmera, alguém se machucar, alguém bater a cabeça, porque isso é comum, gente. Lembrando que quando a gente está num set de filmagem, existem muitas coisas ali ao redor. Não é só uma câmera. Existem cabos, existem muitas vezes uma estrutura montada para fazer a filmagem. Então tudo isso tem que ser bem planejado antes de começar a gravar, antes do diretor dizer ação. Então assim, tudo isso, gente,
tem que ser cuidado, tem que ser planejado, porque quando você tem uma pólice de seguro, porque só assim você consegue pegar o permit em Los Angeles, e eu tenho certeza que em muitas cidades grandes que trabalham com isso, principalmente Rio, São Paulo, no Brasil seja assim também, você está protegendo também a sua equipe, porque ali você vai colocar também o número de pessoas que vão estar com você em set, porque muitas pessoas não sabem, mas na verdade muitas vezes você tem mais pessoas nos bastidores do que na câmera mesmo, entende? Porque existem muitas pessoas que têm que controlar a luz, câmera, segurar cabo, cuidar da comida, ficar analisando e anotando coisas, falando com o diretor. Então, assim, existe uma equipe muito grande, muitas vezes, que faz muita coisa para as coisas no final ficarem boas. Então, quando você tem toda essa preparação antes, você acaba facilitando muito a sua vida depois. Pode ser que você faça filme a sua vida inteira e nunca quebra nada. Você nunca perca um cabo, ninguém nunca corte nem o dedo. Entretanto, se isso acontecer, você tem que estar preparado e protegido, porque isso pode dar causas judiciais enormes, fazendo com que você destrua a sua carreira ali. Então, é sempre importante. Outra coisa que é bem interessante para quem é estudante, e foi aí onde eu tive o primeiro contato com autorizações e seguros, é quando você é estudante, gente, as próprias escolas, universidades ou instituições educacionais têm contatos e têm contratos com as seguradoras, instituições que dão as autorizações, então fica muito mais fácil, porque quando é o estudante, aqui a taxa é $60 para a gente conseguir filmar, quando você é estudante. Entretanto, você não consegue, como profissional, essa autorização de estudante, porque você precisa, juntamente com a ficha do formulário, enviar uma carta do departamento do curso que você está fazendo e uma carta do seu professor. Então, gente, não é qualquer pessoa que consegue entrar no LA Permit e consegue uma autorização para filmar como estudante. Até os seguros para estudante é mais acessível, é mais barato, porque eles dão um certo desconto, porque não é todo mundo que tem esse dinheiro, né? Muitas vezes como um profissional para fazer os filmes. E para filmar, principalmente para você conseguir completar o seu curso, você tem que fazer filmes de conclusão do seu curso. Então, para os futuros profissionais, tem toda essa preparação, aonde você tem também uma estrutura juntamente com o seu professor para você conseguir fazer tudo. Entretanto, gente, a última vez que eu vi a taxa para profissionais que vão pedir o LA Permit é em torno de $660. Você tem autorização para filmar 10 dias em 14 locações diferentes. O que é interessante também, gente, é que quando você pega essas autorizações e você vai filmar numa rua, você vai filmar em algum lugar movimentado, eles comunicam essa área para até fazer o isolamento e faz com que o LA Permit ou outra instituição que dá essas autorizações consigam liberar também, para não ter problemas você com a área que você está filmando. Então isso é muito importante, porque eles vão mandar 3 dias antes um anúncio aonde comunica de que horário até horário vai ser fechada a rua, vai precisar desse espaço, coisas do tipo, entende? Então, claro que pode ser que alguém não queira que filme, daí eles entram em contato com o LA Permit e daí segue todos os protocolos necessários para fazer a mudança. Mas no geral nunca dá problema quando você comunica. Agora, já vi pessoas que não comunicaram e que tiveram câmeras caras sendo retidas porque não seguiram a lei. Repito, quando trabalhamos com cinema, não estamos fazendo nada por hobby, estamos trabalhando. É um mercado que dá muito dinheiro, principalmente em Hollywood, mas dá muito dinheiro em qualquer lugar do mundo.
né? Então, você quer respeito? Você tem que respeitar também e seguir as leis para não doer no seu bolso depois com situações piores que podem vir a acontecer. A gente nunca pode pensar que com a gente nunca vai acontecer nada. Principalmente se você é um estudante, você vai ter que seguir muitos protocolos, você vai ter que seguir muitas regras, então pega essas regras e siga sempre. Porque é muito importante a gente seguir as regras. É muito importante a gente saber o porquê que essas regras são assim. Porque isso vai te aliviar dor de cabeça, incomodações futuras e você vai conseguir fazer um filme bem interessante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que todos os dias eu venho com dicas de cinema e literatura aqui para você. E lembrando que em julho eu vou começar uma temporada nova aqui no canal, Minha Vida na América, onde eu vou trazer o meu livro Minha Vida na América, que eu lancei em 2021, para contar como foi a minha chegada e como está sendo a minha vida aqui na terra do Tio Sam. Eu espero que você me acompanhe e goste. Lembrando também, gente, que o Grupo Hoffman Litereane tem 2 concursos que eu vou deixar todas as informações abaixo aqui para você também. Não deixe de dar seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu venho todos os dias com dicas de cinema e literatura aqui para você. E eu te vejo no próximo sábado em um novo quadro Terminologia de Filme. Tchau, tchau!